Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Salmo 91. E há de você de achar que isto não é um Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra. Ilumina a nossa mente, para que as palavras da Tua Escritura penetrem em nosso coração e produzam frutos. Essa é a nossa oração hoje e sempre. E é no nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. O salmo mais conhecido dentre os cristãos, tão conhecido que a gente já sabe definir a teologia de alguém só pela maneira como ele usa o Salmo 91. Se você chega numa casa e você vê o Salmo aberto, justamente a Bíblia aberta em Salmo 91, e um copo de água do lado, você já sabe até a denominação. Certo? O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos. Todos conhecem o Salmo 91, todos amam o Salmo 91. Quem não ama o Salmo 91? Não é verdade? O Salmo 91, ele é uma riqueza, mas nós muitas vezes fazemos do Salmo 91 e conseguimos interpretar o Salmo 91 e conseguimos ler o Salmo 91 pior que Satanás. Até Satanás consegue ler melhor o Salmo 91 do que a gente. E é isso que a gente vai entender agora. Esse texto que nós acabamos de ler é um salmo de realeza. É um salmo real. O que é um salmo régio? É um salmo dedicado a reis. E é interessante que o salmo que nós acabamos de ler, ele não possui apenas uma voz. Nós decoramos o Salmo 91, aprendemos o Salmo 91, mas nunca prestamos atenção de que se tratam de 3 pessoas discursando e não apenas uma. A razão pela qual fizemos as pausas é porque as pausas respeitam cada um dos discursos que compõem o Salmo 91. São 3 pessoas proferindo o Salmo 91. A primeira pessoa é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A segunda pessoa é alguém que testemunha, é uma espécie de profeta, é uma espécie de mediador, que se dirige ao que habita no esconderijo do Altíssimo e fala dele, fala para ele, encoraja ele. E a terceira figura importante, com o terceiro discurso do Salmo 91, é a figura do próprio Deus. O próprio Deus fala, o próprio Deus diz. Então você pega do versículo 1 ao versículo 2 e você sabe que se trata de um rei em apuros.
Do versículo 3 ao versículo de número 13, você vai ver um arauto, alguém que fala em nome de Deus, um profeta do Senhor, que se dirige a este rei que está em apuros. E por fim, do versículo 14 ao versículo 16, o próprio Deus se dirige a este rei em apuros. Comecemos com a primeira parte, com o primeiro discurso. Não sabemos quem ele é. Alguns arriscam ser Davi, outros pensam ser outros reis de Israel. Mas o curioso é que o texto não nos diz que rei é. Não sabemos informações sobre ele. A única coisa que sabemos é que ele habita, faz morada, mora. E ele mora onde? No esconderijo do Altíssimo. A única coisa que sabemos é que este rei parece, por se tratar de um salmo régio, parece alguém que está em fuga, parece que alguém que está sob perigo, que está sob perseguição, e que precisa procurar uma caverna, precisa encontrar um esconderijo. E ele consegue encontrar um esconderijo extremamente hábil. Esse esconderijo é o esconderijo do Altíssimo. Observe esta hipérbole, Altíssimo, El Elyon. Imagine aquele que habita os altos céus. É o esconderijo do Altíssimo, um esconderijo, veja, que aquele que habita, alcança, por ser tão alto, ao ponto de ser o lugar de morada, o lugar de habitação do Altíssimo. Não só ele habita nesse esconderijo do Altíssimo, que é um ser que está muito alto, um ser que está acima de todo o céu, mas o texto diz que ele descansa à sombra de El Shaddai, do Onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele encontra nos altos céus o esconderijo deste Altíssimo, que é um lugar onde os seus inimigos não podem alcançá-lo. Ele está num esconderijo tão poderoso, que ninguém pode ir até lá, ninguém pode alcançar este lugar. É um lugar altíssimo. Quem pode chegar a este lugar? Quem pode habitar o esconderijo do Altíssimo? Quem pode alcançar este lugar? Este que habita o esconderijo do Altíssimo foi escondido ali, e habita neste esconderijo, descansando à sombra do Todo-Poderoso. Veja, ele está defendido por estar no esconderijo, um esconderijo eficiente, mas ele ao mesmo tempo tem descanso nesse esconderijo. É um esconderijo tão poderoso que ele não precisa ficar à espreita, com medo que os seus inimigos possam vê-lo a qualquer momento, e ele tenha de sair desse esconderijo para um outro esconderijo, até encontrar um lugar mais seguro. Não, é um esconderijo tão poderoso, que ele consegue descansar. E é tão interessante, porque ele se dirige agora a Yahvé, este que habita no esconderijo do Altíssimo, esse que habita não só no esconderijo, mas descansa sobre a sombra do Onipotente. Ele resolve, portanto, oferecer um discurso a este que é Altíssimo, a este que é Todo-Poderoso, sendo ele reconhecido como Yahvé, o Senhor. Diz ao Senhor. O que ele diz ao Senhor? Ele não diz: o Senhor me proveu um esconderijo poderoso, o Senhor me proveu um lugar de descanso. Ele diz: Tu és. Esse esconderijo é altíssimo. A sombra do Onipotente é uma fortaleza, porque Ele é
o esconderijo. Ele é a fortaleza. Ele não habita simplesmente um lugar onde o Altíssimo habita. Ele habita o Altíssimo. Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Então a primeira coisa que a gente sabe, que é alguém que está em fuga, alguém que estava sendo perseguido e que conseguiu encontrar em Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Yahvé, o Deus verdadeiro, acima de todos os outros deuses, conseguiu encontrar nele tudo o que ele precisava para se defender de seus inimigos. E por isso ele descansa, não só porque é um lugar de refúgio, mas porque é um lugar confiável, é uma fortaleza. Ninguém pode destruir este lugar. Por isso ele termina dizendo: Tu és o Deus em quem confio. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, não? Que coisa grandiosa encontrar em Deus o lugar altíssimo, o refúgio, a fortaleza, a sombra que a gente precisa para termos paz, descanso. E este que está à sombra do Onipotente, este que habita o esconderijo do Altíssimo, encontrou tudo isso. O que mais alguém quer quando está fugindo dos inimigos é encontrar um esconderijo desta natureza, em que ninguém, nenhum de seus inimigos possa vê-lo, nenhum de seus inimigos possa rastreá-lo, e que ele possa nesse esconderijo descansar. Nós sabemos por causa dele, que ele confia neste Deus Todo-Poderoso, neste Deus Altíssimo, neste Yahvé, neste Deus acima de todos os outros deuses. Mas o próximo discurso, que é o do arauto, nós vemos a confirmação de quem é este que habita o esconderijo do Altíssimo. Observe: pois ele livrará você. Então imagine que agora a figura de um profeta, de um arauto, vai se dirigir àquele que habita o esconderijo do Altíssimo. E agora aquele que havia dito ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o Deus em quem confio, agora escuta um profeta, um arauto do Senhor, dizendo a ele: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então encontramos agora um profeta, um arauto do Senhor, que olha para este homem que habita o esconderijo do Altíssimo, que confia em Deus e diz: Ele, o Altíssimo, o Onipotente, aquele em que você fez morada e cujas sombras te trazem refrigério, Ele vai livrar você. Há uma promessa, ele faz uma promessa para aquele que habita o esconderijo do Onipotente. E a primeira promessa é que o Senhor vai livrar ele, em primeiro lugar, do laço do passarinheiro. O que é o passarinheiro? Caçador. Ele é um passarinho sendo caçado. E o passarinheiro está de todas as formas preparando uma arapuca, de todas as formas preparando ciladas. Ele quer aprisionar este que habita no esconderijo do Altíssimo. Está perseguindo ele como um passarinheiro que tenta de todas as formas criar ciladas para aprisioná-lo. Mas a promessa que chega até ele por meio deste profeta, por meio deste arauto, é que o Senhor, a quem ele fez habitação, refúgio, é ele quem vai livrar o homem que habita o esconderijo do Altíssimo, do passarinheiro, dos que o perseguem. Mas não somente isso. Ele garante o livramento deste que habita o esconderijo do Altíssimo em relação ao passarinheiro, aqueles que o perseguem, aqueles que estão perseguindo, estão na cola dele e que querem destruí-lo. Como é capaz de protegê-lo de fenômenos que não dependem deste passarinheiro, que são as pestes. A peste perniciosa, a peste que pode chegar na casa de uma pessoa, num povo, num exército e devastar todos eles. Meus irmãos, eu acho que de peste a gente já está bem claro e bem entendido, não?
Esses últimos anos de pandemia nós entendemos muito bem o que é uma peste. O que uma peste é capaz de fazer com pessoas, capaz de fazer com comunidades, capaz de fazer com um povo, com uma nação, com o mundo. Mas ele está dizendo que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo não só vai ser liberto dos caçadores, mas praga, peste nenhuma vai tocá-lo, vai alcançá-lo, vai alcançar sua casa. Meus irmãos, daqui para frente o que você vai ver é uma sequência de promessas para fazer qualquer teólogo da prosperidade ficar com inveja. Ele começa dizendo: Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. Imagine que agora ele se faz como uma ave que protege, que cobre com suas penas, que com suas asas acolhe, que torna ele, que é esse passarinho perseguido pelo passarinheiro, agora protegido. A sua verdade é proteção e escudo. Ele está defendido. O Senhor, no qual ele habita, é como esta ave que protege o passarinho. É como essa ave que guarda, que protege, que faz de suas próprias asas um escudo. Não somente isso, ele olha para este que habita no esconderijo do Altíssimo e diz: você não terá medo no terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Meus irmãos, é poderoso isso, não? Quem vai matar, destruir, alcançar, derrubar esse cidadão? Nada. Veja o que ele está dizendo: você não vai ter medo do terror noturno, que era o pior de todos os temores dos reis, quando eles estavam em fuga, e esta fuga atravessava a noite. Nas noites surgem as flechas incendiárias, que elas podem vir de todos os lugares, e você não sabe de onde vem a flecha. Ele diz: não tenha medo do terror noturno, aquilo que todos aqueles que fogem têm medo. Não tenha medo. Nem da flecha que voa de dia, que pode vir de todos os lados, nem daquela peste que se propaga nas trevas, que é silenciosa e que você não vê, e que alcança a casa de todo mundo, e vai matando, e vai tirando a vida, e vai ferindo. Não tenha medo, os teus inimigos não vão te alcançar, e praga nenhuma, peste nenhuma vai alcançar você. Pelo contrário, é a ideia de um homem que vai andar e não para. Ele caminha, e ele vai caminhando, e as flechas vêm de todos os lados. E veja, vai caindo de um lado, vai caindo do outro, e ele segue andando sem absolutamente parar. Vão caindo tudo de um lado, tudo do outro lado, mas ele não é atingido. Oh, meus irmãos, que bênção isso, não? Imagina você atravessar um exército te odiando, pessoas querendo te matar, e você vai passando por entre elas, e você não é atingido. Todos eles vão caindo, seus inimigos todos caindo, um de um lado, outro do outro, e você passando. Dá para entender por que a gente gosta do Salmo 91? A gente gosta do Salmo 91 porque é invencível. Este homem que habita o esconderijo do Altíssimo recebe agora uma profecia de invencibilidade. Ninguém vai vencer você, você não será vencido. Veja, você não será atingido, somente com seus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Além do mais, além de você não ser atingido, você ainda vai poder olhar para todos os seus inimigos e dizer assim: eu estou vivo, e vocês todos morrendo. Ele dá uma pausa e não termina. Ele continua a rajada de profecia. Você disse, então ele testemunhou. Ele sabia o que este que habita o esconderijo do Altíssimo está orando. Ele disse, você disse, agora mesmo, você orou. Você se dirigiu a Yahvé e você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Eu sei que você confia nele, e é por causa disso
Aí vem uma nova sequência de promessas. Agora são tantas promessas, meu irmão. Vai contando aí. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Ou seja, nada te atinge, nada te destrói. Você vai seguir o seu trajeto, você vai seguir o seu caminho e nada vai parar você. Meus irmãos, a gente lê o Salmo 91 e é por isso que a gente deixa ele aberto. Deixa aberto aí que é para cair um de um lado, outro do outro e a gente seguir o nosso caminho. Porque a gente vai olhando, é só coisa boa. A coisa fica um pouco gritante quando você começa a ler esse Salmo no meio de uma pandemia. E aí você começa a dizer: a pandemia chegou aqui, Senhor. Chegou na minha casa, com o Salmo 91 aberto. Por que, Senhor? Porque o Senhor não me protegeu? Porque o Senhor não me guardou? Quando os meus inimigos se levantaram e me perseguiram, porque o Senhor não me protegeu, como protegeu este que habita no esconderijo do Altíssimo, guardando de todos os ataques? Porque o Senhor deixou que a flecha alcançasse meu peito e me ferisse? Terceiro e último discurso. O profeta se cala. E agora é Deus quem fala. Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Existe uma razão, existe um motivo. Porque a mim se apegou com amor. Veja quanta promessa. Agora é o próprio Deus. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. E a gente sabe que conhece o meu nome porque ele foi dizendo: El Elyon, El Shaddai. Foi dizendo todos eles: Yahvé, Elohim, foi dizendo, conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quantas promessas? 8. Meu Senhor, eu quero essas 8 para mim. Veja o que o texto está dizendo. Tudo isso, porque a mim se apegou com amor. E aí você diz: acho que eu sei porque a pandemia me alcançou, porque a flecha me feriu, porque Deus não me protegeu, porque Deus não me guardou. Porque falta amor, falta fé. E aí você começa a se sentir culpado, culpada, e a dizer assim: puxa vida, se eu tivesse me apegado mais ao Senhor nas tribulações, se eu tivesse tido um pouco mais de fé, se eu tivesse essa confiança que este homem que habita o esconderijo do Altíssimo, aí sim as flechas não me atingiriam, a peste não chegaria na minha casa, e eu ainda ouviria Deus dizendo para mim que vai me livrar, que vai me proteger, que vai responder minhas orações, que vai estar comigo, que vai me livrar, que vai glorificar, que vai me saciar, mas não é saciar agora, é me saciar com longevidade, vai mostrar a sua salvação, tudo porque eu não me apeguei a Deus com amor. Bem, resposta errada. Até Satanás lê melhor o Salmo 91 do que você. Por uma razão. Este salmo não é sobre você. Este salmo não é sobre mim. Este salmo não é sobre a igreja. Este salmo não é sobre você no meio das suas tribulações, no meio das suas provações. Este salmo, além de ser um salmo régio, ele é qualificado como um salmo messiânico.
porque ele está se referindo não a você, não a mim, mas ao único que é invencível, ao único que é indestrutível, ao único que podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e ele não vai ser atingido, o único que no meio das trevas vai caminhar, o único que vai no meio do dia não ser atingido por flechas, o único que vai conseguir subir tão alto aos céus, que vai conseguir alcançar o lugar, a morada do Altíssimo, o único que pode descansar à sombra do Onipotente, porque sabe chegar lá, e porque sabe chegar lá, ele pode, portanto, habitar o esconderijo do Altíssimo. Ele não só habita o esconderijo do Altíssimo, mas é ele que se apegou em amor ao Altíssimo de uma tal maneira, em que ele não só faz o que ele quer, mas faz também o que o Altíssimo quer, e o que mais o Altíssimo quer que aquele homem que habita o esconderijo do Altíssimo faça, é que ele se faça carne, e habite entre nós cheio de graça e de verdade, e vejamos a sua glória. O Salmo 91 não é sobre você, o Salmo 91 é sobre Jesus de Nazaré. Ele é aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, ele é aquele que não é vencido por nada e por ninguém, ele é aquele que de fato pode se enquadrar na perspectiva do Salmo 91. Por isso até hoje você lê o Salmo 91 e ele sempre foi uma pulga atrás da sua orelha. Por quê? Porque ele é maravilhoso. E como você gostaria que tudo aquilo que acontece aqui acontecesse com você? Mas não. Você não tem uma asa, meu anjo, capaz de subir aos altos céus e encontrar o Altíssimo. E Satanás sabe disso. Por isso Satanás, quando vimos hoje de manhã, se aproxima de Jesus para tentá-lo. Ele usa o Salmo 91. Ele tinha usado 3 estratégias. A primeira estratégia foi simplesmente dizer. Ele simplesmente diz: transforma essa pedra em pão. E Jesus rebate com a palavra de Deus, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na sequência, Satanás agora oferece 2 imagens, são as 2 últimas estratégias. A segunda estratégia é mostrar para Jesus uma imagem, a imagem de todos os reinos da terra. E então diz: se você se prostrar e me adorar, te darei todos os recursos da terra. E Jesus diz: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. A terceira estratégia de Satanás não é só dizer, não é só mostrar, mas é usar o texto bíblico. E por incrível que pareça, até Satanás sabe que o Salmo 91 diz respeito única e exclusivamente a Jesus. Ele sabe que aquele salmo diz respeito a Jesus de Nazaré. Ele sabe que aquele salmo fala de Jesus. Então ele está olhando para Jesus e dizendo: agora entende a tentação? Se você é filho de Deus, salta daqui, porque aquele salmo que fala de você, diz que você vai poder ser amparado pelos anjos, porque você é indestrutível, porque você é invencível. Então prova que você é aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, prova que o Salmo 91 é sobre você, prova que o Salmo 91 é de fato referente a quem você é. E Jesus olha para Satanás e diz mais uma vez: está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus, não colocarás Deus em prova. Meus irmãos, todas as vezes que a gente lê essa passagem, a gente perde de vista uma riqueza. E a riqueza dessa passagem, ela ganha quando a gente descobre que o Salmo 91 é uma promessa para o nosso Senhor. E é aqui que a gente descobre quem é crente de verdade. Porque o Salmo 91, ele é um proto-evangelho para a gente. Por isso que a gente começou dizendo: abra a Bíblia no Evangelho de Salmo 91. Porque o Evangelho nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você.
foi sempre sobre Jesus, sempre sobre Ele. De todas as formas, a gente vai tentando usar as Escrituras para nos colocarmos nas Escrituras como o centro das ações divinas. Queremos protagonizar, queremos ser protagonistas das histórias, queremos ser o herói do Salmo 91. Mas o herói do Salmo 91 é um herói diferente de todos os heróis que a gente já encontrou na face da terra, porque ele é um rei que se apegou com amor ao Senhor. E qual é a prova disso? Ele se entregou por nós. Sabe o que é mais difícil? Você parar para pensar que Jesus deu a sua vida, em primeiro lugar, não por amor a você, mas em primeiro lugar por amor ao Pai. Porque no fundo, quem está te amando primeiro, quem te amou primeiro, foi o Pai. E é Ele que quer resgatar o seu povo. E para resgatar o seu povo, Ele conta com o amor do Filho por Ele, não com o amor do Filho por você. E a beleza do Evangelho é que foi o amor de Jesus pelo Pai que levou Ele não apenas a salvar você, mas a reconciliar você com o Pai, fazendo com que você, unido a Ele, fosse amado como o Pai ama seu Filho que se apegou a Ele em amor. Você entende o mistério do Evangelho? O mistério do Evangelho é a história daquele que habita o esconderijo e que foi perseguido. É aquele que de todas as formas tentaram prender e matar, mas é aquele que mesmo sendo perseguido, por amor ao Pai, contava com o testemunho dos profetas. Todos os profetas do Antigo Testamento anunciam a vinda de um Messias. Um Messias que não apresenta a formosura e a beleza que nós esperávamos, mas que apresenta exatamente na sua simplicidade o verdadeiro amor, que é negar-se a si mesmo. Que coisa maravilhosa foi a obra de Jesus. Nós queremos ser protagonistas de uma história que Jesus sequer quis ser o protagonista. Ele protagoniza essa história, não simplesmente porque Ele quer, Ele protagoniza essa história em primeiro lugar porque o Pai quer, e a vontade do Filho é fazer a vontade do Pai, e se o Pai quer resgatar o seu povo, então esta também será a vontade do seu Filho. Então se Jesus ama o seu povo, é porque o Pai ama o seu povo. A gente precisa se livrar do marcionismo ainda presente em nossas igrejas. O marcionismo é uma heresia da igreja primitiva, que ensinava que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, iracundo, é um Deus feroz, é um Deus vingativo, é um Deus irado e que vai castigar e que odeia a humanidade. Mas este Deus foi substituído pelo Deus revelado por Jesus. Por isso o Novo Testamento deve ser a escritura da igreja, e o Antigo Testamento deve ser eliminado. Esse marcionismo ainda está presente em nossas igrejas, quando nós centralizamos Jesus na figura do amor e tiramos todo o amor de Deus. Não conseguimos enxergar o amor de Deus, e não enxergamos o amor de Deus por quais razões? Porque estamos passando por provações, porque passamos por dificuldades e as flechas nos atingem e a peste chega até a nossa casa e nos perguntamos: como pode Deus nos amar? Como pode Deus nos amar permitindo que vivamos tudo o que estamos vivendo? Não tem como a gente chegar ao desfecho dessa reflexão de hoje e não lembrar da figura de Jó. Mas vocês já pararam para imaginar que Jó daria um dedo para estar no seu lugar? Acho que mais que um dedo, um braço inteiro. Ele só queria estar no seu lugar e ter isso aqui nas mãos dele.
E não precisa nem ser inteiro. Só precisava ser o livro de Jó. Aliás, não precisava nem ser o livro de Jó. Precisava ser só os 2 primeiros capítulos. Ele só precisava ler aquilo, porque tudo que ele quer saber está no 1º e 2º capítulo que você lê. Então, se ele pudesse ler o 1º e 2º capítulo, ele entenderia tudo o que ele está perguntando a Deus. Mas quando você lê, dá vontade de você gritar: Jó, não é isso não. Eles não estão com razão não é isso que eles estão dizendo não, seus amigos estão errados. Jó, cuidado, você estava certo, estava indo direitinho, mas agora eu estou percebendo que você está usando a mesma estratégia dos seus amigos. Jó, não vai por aí, não faz isso. A sua vontade é de gritar e dizer: Jó, tem uma resposta sim para o teu sofrimento. Você está dizendo: se eu pudesse encontrar o teu tribunal, encheria minha boca de argumentos, exporia diante de ti a minha causa. Quando chega em Jó, capítulo 10, 8 a 10, ele vai expressar a ausência de Deus, da amizade de Deus, a dizer: sinto falta dos tempos em que o Senhor andava comigo como se fôssemos amigos. Acaso tu tens olhos de carne? Pode enxergar a sina de um mortal que é feito de carne? Então são orações duras. Ele não está conseguindo enxergar o amor de Deus. Se existe um exemplo de teologia da prosperidade na Bíblia, não é o Salmo 91. São todos os discursos dos amigos de Jó. Todos os amigos de Jó entendem Deus da seguinte forma: se você obedece, Deus te dá bênçãos. Se você desobedece, Deus te dá maldição. Ora, se você obedeceu, então não pode vir maldição sobre você. Mas se vier alguma maldição sobre você, isto é um sinal de que você desobedeceu. Então essa é a lógica do discurso dos amigos de Jó, e essa é a lógica dos teólogos da prosperidade. Eles vão dizer para você: faça tudo o que a Bíblia está dizendo, e Deus vai cuidar, porque Ele é amoroso. Ele vai responder, vai curar, vai libertar, vai fazer tudo para você. Ele transforma você no herói do Salmo 91. Ele vai dizer para você que você pode fazer todas as coisas, basta você determinar. Maldita determinação, né? Eu determino, e acontece. Creia. E se você não conseguiu fazer com a determinação, é porque faltou fé. Faltou se apegar a Deus com amor e com firmeza. Por isso que os milagres não estão acontecendo na sua vida. Mas a história que eu queria chamar a sua atenção não é a história dos amigos de Jó, mas Jó. Jó, ele sabia que os argumentos dos seus amigos estavam errados. Porque ele sabia que ele não tinha falhado com Deus. E nós também sabemos disso, certo? Porque a gente leu o 1º e o 2º capítulo. Quando a gente lê o 1º e o 2º capítulo, quem é que testemunha a favor de Jó? Satanás? Satanás é que chega assim dizendo: servo bom, fiel, se desvia do mal, íntegro. É Satanás que fez isso? Não, gente, Satanás está ali, chega quietinho, como ele sempre chega. Não é? Está ali, sempre tentando. E ele chega nessa hora, entre os filhos de Deus. E é Deus quem diz: observaste o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, que se desvia do mal. Aí Satanás diz: claro, você dá tudo para ele. Sabe o que Satanás está dizendo para Deus? Está dizendo assim: o Senhor criou um ser que não consegue te amar. Porque se conseguisse te amar por nada, independente de você dar ou não, continuaria te amando. Mas ele só faz isso para você porque você também deu tudo para ele. Nada destrói esse cara, ele é invencível. Olha só, tem filhas, tem filhos, tem casa, tem riqueza, ele é perfeito, não falta nada. Experimenta tirar todos os bens para você ver se ele não vai protestar contra ti. O que Deus diz? Faze, mas não toque o seu corpo. Ele vai lá, faz toda aquela desgraça, né? Num dia só acontece tudo, vai a vida dele por água abaixo. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento ele atribuiu falta a Deus. No dia seguinte aparece Satanás entre os filhos de Deus, quietinho. Ou seja, a teoria dele não deu certo. E aí Deus diz:
orgulhoso do seu filho. Observaste meu servo Jó, homem fiel e íntegro, que se desvia do mal, mesmo quando você me incita contra ele. Tem gente que consegue duvidar do caráter de Jó. Eu acho que tem que ter uma coragem para duvidar do caráter de Jó. Tem gente que sempre interpreta assim, né? Não, mas Jó tinha uma falha. Eu acho que tem que ter uma coragem para fazer um negócio desse, porque teria que discordar do próprio Deus. Senhor, eu discordo. Imagina, Jó tem falha sim. E é o Senhor que diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Tem que ter uma coragem para discordar de Deus impressionante. Se Deus está dizendo que Ele é fiel e íntegro, que se desvia do mal, meu irmão, fica quieto, porque não tem testemunho melhor do que esse. Veja, imagine qualquer político testemunhando a seu favor. Você põe um pé atrás, aliás, se você pudesse, você colocava os dois, né? Porque talvez aquela palavra não seja tão confiável assim. Mas se Deus está testemunhando a seu favor, meu irmão, se não é só um profeta que está dizendo, mas o próprio Deus está testemunhando a seu favor, então Satanás diz, mas isso está fácil. Toca o corpo dele para ver se ele não vai te abandonar. E o que a gente vê acontecendo é extraordinário. Deus diz, mas não lhe tire a vida. E aí começa o drama de Jó. E aí o que a gente percebe? Que não é só os amigos de Jó que cultivavam a teologia da prosperidade. Jó está sofrendo, não porque ele cometeu um pecado. Jó está sofrendo porque ele também é adepto da teologia da prosperidade. Ele também acredita nisso. Por isso eu quero me dirigir no final deste sermão a todos aqueles que criticam a teologia da prosperidade. Com a boca negam a teologia da prosperidade. Com a boca execram os pregadores da prosperidade. Seja porque odeiam a teologia da prosperidade, seja porque um dia foram vítimas da teologia da prosperidade. A coisa mais difícil da sua vida não vai ser tirar a teologia da prosperidade da sua boca, vai ser tirar a teologia da prosperidade do seu coração e dos seus atos. A gente pode dizer 30.000 vezes que a teologia da prosperidade não é verdadeira, e mesmo assim continuar vivendo como se Deus fosse exatamente aquele Deus descrito pela teologia da prosperidade. Se você obedecer, Ele vai te abençoar. Se você desobedecer, Ele vai te amaldiçoar. E essa é a crise de Jó. Jó não pode concordar com seus amigos, porque os seus amigos estão seguindo essa lógica. Qual é a lógica? Olha, se aconteceu tudo isso aqui de errado com você, Jó, você cometeu um crime, confessa. Ele disse, se eu pudesse encontrar o teu tribunal, está vendo? Eu exporia diante de ti a minha causa, estou sob injustiça, estão me condenando. E o Senhor sabe que eu não cometi pecado algum. Ora, se Jó sabe que Deus abençoa quem obedece e amaldiçoa quem desobedece, se ele obedece e é amaldiçoado, de quem é a culpa? Deus. Esse é o caminho de Jó. O caminho de Jó vai ser o caminho de questionar. Quando ele chega à beira, ele diz, se tu tivesse olhos de carne, tu saberias a sina de um mortal. Eu fico imaginando Deus ouvindo Jó falar isso, dizendo assim, meu filho, um dia, meu filho de carne e osso, vai responder essa sua pergunta de uma vez por todas. Por ora, cinge o teu lombo, porque agora a gente vai conversar seriamente, uma conversa de homem para Deus. E aí o que Deus faz? Começa a fazer perguntas para ele. Você estava aqui quando eu fiz o crocodilo? Imagina, o cara leproso, perdeu família, filho, a esposa abandonou ele, uma situação complicada, certo? E aí Deus resolve bancar de filósofo com ele. Quantas nuvens tem no céu? Quantas estrelas existem no céu? Quantas areias tem no mar? O cara leproso. E Deus está dizendo, vai me dizer que você não sabe quantos dentes tem um hipopótamo? Todas estas perguntas eram perguntas que Jó só poderia dar uma resposta. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Aí, gente, quando ele percebe, eu não posso concluir que Deus não me ama. Eu não posso concluir que Deus está me amaldiçoando. Talvez eu não entenda o que Deus está fazendo. Talvez eu não saiba. As perguntas de Deus estão fazendo Jó
perceber que ele não sabe muita coisa e que talvez ele não saiba as razões disso. Então quando ele descobre isso e diz: Senhor, eu falei, eu não terminei. Aí vem a segunda bateria de Deus perguntando para ele: quantas nuvens tem nos céus, quantos gafanhotos tem na terra? E ele só vai dizendo: não sei, não sei, não sei. Depois de tudo ele diz: Senhor, eu falei do que não sabia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. É ali a derrota de Satanás. Porque ali, não só Jó, testado por Satanás e provado por Deus, conseguiu mostrar para todos os leitores que leem o livro de Jó e o Salmo 91, que é possível alguém amar a Deus de maneira avassaladora. Não só Jesus se apega ao Pai em amor, mas homens que estão sofrendo, que teriam todas as razões do mundo para odiar a Deus, todas as razões que eu e você não teríamos para virar as costas para Deus e dizer: não quero mais saber nada com Deus, são eles que se apegam a Deus em amor, porque não sabem, descobriram que não sabem. Eu queria nesta hora convidar você a fazer como Jó, confessar sua ignorância diante de Deus. Eu não sei, Senhor, e porque eu não sei, eu não tenho razões para odiar o Senhor. Todas as vezes que você estiver passando por lutas, você terá de um lado Satanás te tentando, mas você terá do outro lado o próprio Deus te provando. Em Tiago, a palavra de Deus, ela apresenta uma esperança para os que são provados e tentados. Tiago diz, numa exortação à sua igreja: considerai motivo de grande alegria o ter de passar por provações, várias provações, porque uma vez que a fé é provada, uma vez que a fé é testada, ela se torna não somente genuína, mas ela confirma quem nós realmente somos na tribulação, quem nós realmente somos no momento em que estamos sendo provados e testados. É na provação que o Filho de Deus foi testado por Satanás, mas é na provação que Deus mostrou que nunca esteve equivocado com o seu Filho. É na provação que Deus vai mostrar a você e ao mundo que Ele nunca se equivocou em salvar você. Mesmo você que foi salvo e alcançado pela graça de Jesus, mas está passando por dificuldades, a flecha te alcançou, a peste chegou na sua casa, ainda assim a salvação que chegou em sua casa não vai te proteger dos males deste mundo. Só existe um que poderia ser de todas as formas protegido dos males. Só um poderia ser de fato invencível. Só um poderia ser de fato indestrutível. Só um poderia encontrar o esconderijo e não ser atingido. E isso torna a obra de Jesus maravilhosa. Quando Jesus foi pego pelos soldados do Sinédrio, aparece lá um discípulo corajoso e ao mesmo tempo covarde. A gente sabe que se chamava Pedro, porque João assim declina. Ele, quando vê o soldado deitar as mãos sobre Jesus, ele tinha dito a Jesus: se for preciso dar minha vida, darei. Na hora que o sujeito botou a mão em Jesus, ele não pensou duas vezes, arrancou a espada e arrancou a orelha do soldado, certo? Eu não consigo imaginar, meus irmãos, a cena de alguém arrancar a orelha com uma espada. Não é estranho isso? Assim, soldado, por favor, deixa eu só arrancar a sua orelha. Não é que para arrancar a orelha de uma pessoa, não é? Eu quero só arrancar a orelha, não é? Precisa ter uma precisão enorme. Eu não acho que um pescador como Pedro, tão desastrado que era, iria conseguir mirar a orelha do soldado. Não, eu só quero arrancar a orelha, Senhor, deixa comigo. Vrau!
Ele é ruim de espada, ele queria arrancar a cabeça do sujeito. E aí, pum, cortou a orelha. Jesus olha para aquele, como assim? Não é? Até permitindo aqui uma alegoria, não é? Manda Pedro embanhar a espada, né? Guarda essa espada. Você está usando ela da forma errada. Deus podia dizer alguma dessas coisas para a gente que usa a palavra de Deus de maneira indevida, né? Banhe essa espada, você está arrancando a orelha das pessoas. Mas o que é curioso é que quando ele termina de mandar Pedro embanhar a espada, ele diz assim: o que você está pensando? Eu fico imaginando essa bronca. Você acha que eu precisava desse seu canivetinho aí? Ele sabe que ele é o invencível. Ele sabe que ele é aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, e que se agora os inimigos estão perseguindo, se ele subir aos céus ele vai e ninguém pega ele. Ele havia dito aos seus discípulos: eu voltarei e eu vou levar vocês ao Altíssimo. Então ele pode chegar ao Altíssimo, lugar que nenhum de nós pode chegar. Só chegamos ao Altíssimo pelos braços de Jesus. Só Jesus pode nos carregar até Deus, porque ele pode chegar até o Altíssimo. Então ele olha para Pedro, depois de ter dito tudo, para dizer assim: você me usa esse canivete, Pedro? Você acha que eu preciso do seu canivete? Eu quero sua alma, não sua força. Eu quero seu coração, não sua violência. Eu quero seu amor, não sua inteligência, capacidade de provar que você está certo. Quero sua dedicação, sua confiança, sua fé, seu amor. É isso que eu quero. Mas não, ele deu a espada. Pedro, existem miríades de anjos a meu dispor. Se eu quisesse dizer agora para eles, para me livrarem, eles me livrariam. Eu posso dizer para os anjos me livrarem. Eu posso me proteger da cruz. Eu posso me proteger da coroa de espinhos. Eu posso me proteger da humilhação dos soldados. Posso me proteger dos flagelos. Posso me proteger de todas essas dores. Eu posso, Pedro, não preciso de você, eu tenho os anjos. Mas foi para isso que eu vim. Entende? Jesus sabia que a cruz era necessária. Tem gente que ama tanto o sangue de Jesus que esquece que deveria amar o sofrimento de Jesus tanto quanto ama o sangue de Jesus. Não é o sangue em si de Jesus, é o sangue misturado com dor e sofrimento que te salva. Se fosse só o sangue, meu irmão, era só Jesus ter nascido, levantavam ele como se levanta um frango, bate no pescoço dele assim, ó, e deixa o sangue da criança correr. É só o sangue, né? Mas não é só o sangue, não é só o sangue de Jesus que te salvou. É o sangue lambuzado de dor, de sofrimento, de angústia, de humilhação, de vergonha. É esse sangue de um Deus humilhado que te salva. Por isso, quando a gente diz, lava-me com teu sangue, não é só o sangue, é o sangue do varão de dores, é o sangue do servo sofredor, do Eved e Avé, é o sangue daquele que levou sobre si todas as nossas dores. É este o sangue que nos salva. Se Jesus não pediu ao Pai para que o livrasse da cruz, por que você está pedindo tanto para que Deus te livre do mal e das dores e dos sofrimentos que muitas vezes não reconhecemos ser necessários para forjar nosso caráter, nossa vida, nossa história? Eu queria convidar você a olhar para as suas dores, para as provações, para as tentações, para tudo o que de ruim acontece com você com outros olhos, em vez de olhar com os olhos da ira. Experimente olhar com os olhos da misericórdia, e talvez você vai ver o sofrimento como uma maneira de Deus recusar, deixar você seguir a sua jornada, permanecendo quem você é. Talvez as nossas dores seja a recusa divina em manter a gente sendo quem a gente é, do jeito que a gente é. Talvez as dores e os sofrimentos são necessários
para Deus fazer você se tornar não quem você quer ser, mas quem Ele quer que você seja. E me parece que o único modelo que Deus usa para forjar nosso rosto é o mesmo, é o modelo de Jesus. Quem poderia duvidar do amor de Deus por Jesus? Quem poderia dizer que Deus não ama o Filho? Quem poderia dizer que pelo fato de Deus ter ouvido Jesus dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E ter lhe dado como resposta o silêncio, Deus não estaria ali amando o seu Filho pendurado no madeiro? Quem foi que disse que o silêncio de Deus é uma maneira de Deus não ouvir você? Quem foi que disse que o silêncio de Deus é Deus afastado de você, com raiva de você? Quem foi que disse que porque Deus não responde às suas orações e não faz o que você quer, é porque Deus, portanto, não mais te ama? Quem foi que te ensinou que o Deus que não responde às orações é um Deus que nos odeia? Porque você não consegue perceber que até o silêncio de Deus é uma afirmação do seu amor, justamente porque Ele sabe que se você não passar por estes sofrimentos, você não será como filho, você não será como Jesus. Os sofrimentos modelam nosso caráter. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a dizer, Senhor, eu queria tanto ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas não dá, porque eu só sei dar a minha vida por gente que eu acho que merece. Eu só sei dar a vida por pessoas que valem a pena. Por isso a gente diz que é um herói, aquele que salvou uma criança que estava no meio de um incêndio. Ele é um herói, salvou uma criança inocente. Mas se fosse salvar um bandido, por que salvou? Deixa queimar lá. Desgraçado, tirou a vida de tanta gente, deixa morrer. Jesus é o herói que não dá vida por pessoas que mereceriam viver. Ele é o herói que sempre deu a vida por bandidos. Por isso ele foi pendurado ao lado de dois. Porque ele nunca salvou um só homem santo, puro e justo. Todos transgrediram e Jesus é o herói que morre por eles. As dores de Jesus e o sangue dele nos alcançaram. Eu queria orar com você nessa noite. Pai querido, a gente queria ser o homem que habita no esconderijo do Altíssimo só para não passar por dores, só para não sermos testados por Satanás e provados pelo Senhor. Mas isso dura só até o momento em que nós descobrimos que as tentações e as provas, elas são parte da nossa jornada cristã, e sem as tentações e as provações, nosso caráter não é forjado. Mas Senhor, tem hora que a gente não aguenta, tem hora que a gente é como Jó, a gente não está entendendo nada, e a gente entra em crise, e nós não entramos em crise com o Senhor, nós entramos em crise com a nossa teologia, porque percebemos que a nossa teologia não dá conta de explicar o teu agir, não dá conta de explicar a realidade que nos cerca. Por isso, quando a nossa teologia não consegue dar conta, é a melhor hora que nós encontramos para dobrar o joelho. E ao dobrar o joelho, Senhor, a única coisa que queremos dizer ao Senhor é que confiamos em Ti. Não queremos confessar que somos invencíveis, porque só Teu Filho é invencível. Mas ao contrário, queremos confessar que nós somos vencíveis, que nós somos frágeis, inseguros, medrosos, covardes. Nós temos medo, Senhor. A gente não consegue, às vezes, confiar no Senhor com tanta clareza como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como é difícil esperar no Senhor com confiança. Como gostaríamos que essa fosse hoje a nossa oração. Esperei confiantemente no Senhor,
e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro. Firmaste os meus pés sobre a rocha. A tua verdade é o nosso escudo. Nos ajude, Senhor, a vencer as tentações e as provações, mesmo sendo frágeis, mesmo sendo duvidosos, temerosos, mesmo sendo improváveis. Obrigado porque o Senhor morreu por pecadores. O Senhor deu seu Filho para morrer por pecadores. E essa é a nossa oração. Obrigado por este sangue. Sangue e dor. Sangue e sofrimento que nos salvou. E nos ensinou que além do sofrimento, existe um lugar maravilhoso. E é para lá que o Senhor vai nos levar. Aquele que sabe o caminho para o esconderijo do Altíssimo, prometeu que um dia nos levaria. E é isso que a gente quer, Senhor. Que quando esse dia chegar, o Teu Filho nos leve ao esconderijo, que tanto desejamos habitar aqui nesse mundo e não conseguimos. Em Teu nome, no nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém.